Existe uma mulher cuja vida desafiou todas as leis da natureza. Uma serva de Deus que carregava uma unção tão poderosa que fazia o próprio inferno tremer. Eu, William Branham, tive o privilégio de conhecer esta extraordinária missionária e posso testemunhar que em sua presença o impossível se tornava rotina. Ela não era apenas mais uma pregadora. Era uma mulher que, quando orava, os céus se abriam e a glória de Deus descia de forma tão intensa que pessoas caíam prostradas ao chão, chorando e sendo completamente transformadas. Suas mãos ungidas tocavam os enfermos e milagres aconteciam instantaneamente. Durante os anos em que caminhei ao lado desta serva escolhida, presenciei cenas que marcaram minha alma para sempre. Vi paralíticos saltarem de suas cadeiras, cegos recuperarem a visão em questão de segundos, e demônios fugirem aterrorizados apenas com a menção do nome de Jesus através de seus lábios ungidos. Esta missionária nasceu em uma época quando o mundo estava mergulhado em trevas espirituais profundas. As igrejas haviam perdido o fogo do primeiro amor. Os púlpitos ecoavam sermões vazios de poder, e o povo de Deus clamava por um mover genuíno do Espírito Santo que pudesse restaurar a igreja primitiva em toda a sua glória. Foi exatamente neste cenário de sede espiritual que o Senhor levantou esta mulher extraordinária. Desde criança, ela demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. Quando outras crianças brincavam, ela se isolava para orar e buscar a face de Deus, com uma intensidade que assustava até mesmo os adultos ao seu redor. Deus havia escolhido esta jovem para ser um canal de manifestações sobrenaturais que fariam o mundo inteiro reconhecer que o Deus de Elias ainda vive e opera entre nós. Ela seria o instrumento através do qual sinais, maravilhas e prodígios inundariam a terra, preparando o caminho para o grande avivamento dos últimos dias. Seus pais, cristãos tementes ao Senhor, reconheceram desde cedo que havia algo especial naquela menina. Eles a dedicaram inteiramente ao serviço do Altíssimo, sabendo que estavam criando não apenas uma filha, mas uma profetisa que seria usada para abalar nações inteiras através do poder sobrenatural de Deus manifestado em sua vida. Foi numa noite de oração intensa, quando ela tinha apenas 17 anos, que o Senhor a visitou de uma maneira que mudaria o curso de sua vida para sempre. Enquanto se derramava em súplicas diante do altar, uma luz sobrenatural encheu todo o ambiente, e a glória de Deus desceu de forma tão poderosa que ela foi arrebatada em visão. Naquela experiência celestial, Jesus Cristo em pessoa apareceu diante dela, com olhos como chamas de fogo e voz como o ruído de muitas águas. O Salvador lhe mostrou multidões perdidas em diferentes nações, pessoas clamando por libertação, enfermos gemendo em leitos de dor e almas presas nas garras do inimigo esperando por alguém que trouxesse a chave da libertação. O coração desta jovem serva foi completamente quebrantado ao contemplar aquela visão. Lágrimas corriam abundantemente por seu rosto, enquanto o Senhor lhe dizia que havia sido escolhida desde o ventre materno para ser sua representante na terra, carregando uma unção especial para operar milagres, sinais e maravilhas que glorificariam seu santo nome. Mas o chamado divino veio acompanhado de uma advertência solene. Jesus lhe mostrou que o caminho seria árduo, cheio de perseguições, incompreensões e batalhas espirituais intensas. Ela viu em visão momentos em que seria rejeitada pelos próprios irmãos, questionada por líderes religiosos e atacada pelas forças das trevas que se levantariam contra o ministério que o céu havia planejado para sua vida. A princípio, o peso desta responsabilidade a assombrou profundamente. Como uma jovem simples e sem instrução formal poderia carregar uma missão tão grandiosa? Como poderia enfrentar gigantes espirituais com suas próprias forças limitadas? Estas dúvidas martelavam em sua mente dia e noite, causando-lhe noites sem dormir e períodos de intensa angústia. Durante semanas ela lutou contra o chamado, tentando convencer ao Senhor de que havia se enganado, que ela não possuía as qualificações necessárias para uma missão de tal magnitude. Chegou até mesmo a fugir da presença de Deus, evitando orar ou ler as Escrituras, na vã esperança de que a voz divina cessasse de ecoar em seu coração. Porém,
Como aconteceu com Jonas, é impossível fugir da presença do Todo-Poderoso quando ele tem propósitos específicos para uma vida. Quanto mais ela resistia, mais intensa se tornava a pressão do Espírito Santo sobre sua alma, até que finalmente se rendeu completamente à vontade soberana do Pai Celestial, dizendo como Maria: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." Recebi uma missão de nosso Senhor Jesus Cristo e vou cumpri-la. Estaremos juntos, irmã. A partir do momento em que ela disse sim ao chamado divino, o poder sobrenatural de Deus começou a se manifestar de maneira extraordinária através de sua vida. O primeiro milagre aconteceu apenas 3 dias após sua entrega total ao Senhor, quando uma vizinha trouxe sua filha pequena que estava desenganada pelos médicos, sofrendo de uma febre altíssima que não cedia a nenhum tratamento. Com uma fé simples, mas poderosa, esta jovem serva impôs suas mãos sobre a criança moribunda e clamou ao nome de Jesus. Instantaneamente, a febre desapareceu completamente. A menina abriu os olhos e pediu água, deixando todos os presentes boquiabertos diante do poder sobrenatural que havia se manifestado através daquela oração ungida. A notícia do milagre se espalhou rapidamente pela pequena cidade onde ela vivia. Em poucos dias, uma multidão de enfermos começou a se formar na porta de sua casa. Pessoas vinham de lugares distantes, trazendo seus doentes em carroças, carregando paralíticos em macas, conduzindo cegos pelas mãos, todos em busca da cura que só o Deus Todo-Poderoso poderia conceder. E vocês que estão me ouvindo agora, de qual cidade vocês estão nos assistindo? Deixem nos comentários, pois quero que saibam que este mesmo poder ainda opera hoje em suas vidas. O Deus que usou esta missionária extraordinária é o mesmo que quer se manifestar em sua cidade, em sua casa, em sua família. Eu mesmo presenciei cenas que jamais esquecerei. Vi um homem que estava surdo há 15 anos recuperar a audição instantaneamente quando ela orou por ele. O homem começou a chorar desesperadamente ao ouvir novamente a voz de sua esposa, que ele não escutava há tantos anos. Toda a multidão ali presente caiu de joelhos, glorificando ao Senhor pelo milagre extraordinário. Em outra ocasião, uma mulher possuída por demônios foi trazida por seus familiares. A criatura estava violenta, espumando pela boca e falando coisas horríveis contra Deus. Mas quando esta serva ungida se aproximou e declarou a autoridade do nome de Jesus, os demônios começaram a gritar aterrorizados e saíram imediatamente, deixando a mulher completamente livre e em perfeito juízo. O que mais me impressionava era como sua fé crescia a cada milagre testemunhado. Ela não se gloriava nem se ensoberbecia com as manifestações sobrenaturais, mas pelo contrário, se humilhava ainda mais diante do Senhor, reconhecendo que era apenas um vaso nas mãos do oleiro divino. As pessoas vinham não apenas em busca de cura física, mas também buscando libertação espiritual, restauração familiar e direção divina para suas vidas. E o Senhor honrava cada oração feita com fé, demonstrando que seu braço não estava encolhido para salvar nem seus ouvidos agravados para ouvir o clamor de seus filhos necessitados. Conforme os meses passavam, as manifestações sobrenaturais se intensificavam de uma forma que desafiava toda a compreensão humana. Lembro-me claramente de uma reunião, onde mais de 5.000 pessoas se aglomeraram num campo aberto para ouvir esta serva ungida proclamar a palavra de Deus. Quando ela começou a orar pelos enfermos, algo extraordinário aconteceu, que marcou minha alma para sempre. Uma atmosfera sobrenatural desceu sobre aquele lugar de tal maneira que parecia que o próprio céu havia se aberto sobre nossas cabeças. A presença de Deus era tão intensa que pessoas começaram a cair prostradas no chão sem que ninguém tocasse nelas. Era como se ondas invisíveis de poder divino varriam toda aquela multidão, trazendo cura, libertação e salvação instantânea. Presenciei naquele dia um milagre que ainda me arrepia ao relatar. Um menino de 12 anos que havia nascido completamente cego foi trazido por seus pais desesperados. Quando esta missionária ungida colocou suas mãos sobre os olhos daquela criança e clamou ao nome de Jesus, uma luz sobrenatural brilhou ao redor dela,
O menino começou a gritar: eu vejo, mamãe, eu posso ver seu rosto. A multidão explodiu em louvor e adoração. Pessoas choravam, dançavam e glorificavam a Deus de uma forma que jamais havia presenciado antes. Mas o que mais me impressionou foi ver como ela, em meio a toda aquela glória, permanecia humilde, sempre direcionando toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma reunião, uma mulher que estava em cadeira de rodas há 20 anos, vítima de paralisia completa das pernas, foi instantaneamente curada. Quando a oração ungida tocou sua vida, ela sentiu um calor sobrenatural percorrer todo o seu corpo. De repente, ela se levantou da cadeira e começou a caminhar normalmente, deixando todos os presentes em estado de choque total diante do poder extraordinário de Deus. O que acontecia naqueles momentos não era apenas cura física, mas uma transformação completa de vidas. Vícios eram quebrados instantaneamente. Famílias destruídas eram restauradas. Pessoas que viviam em depressão profunda recebiam uma alegria sobrenatural que irradiava de seus rostos transformados pelo toque do Altíssimo. Eu observava como ela ministrava e percebia que não era apenas suas palavras que tocavam as pessoas, mas havia uma unção especial que emanava de sua própria presença. Quando ela entrava num ambiente, a atmosfera espiritual mudava completamente. Era como se anjos acompanhassem seus passos, preparando o caminho para que milagres acontecessem de forma natural e espontânea. Em várias ocasiões, pessoas foram curadas mesmo antes dela orar por elas, simplesmente por estarem na presença daquela unção extraordinária. Tumores desapareciam, ossos quebrados se reconstituíam, doenças incuráveis eram totalmente erradicadas apenas pela fé que era liberada naqueles ambientes saturados da glória de Deus através do ministério desta serva escolhida. Mas como sempre acontece quando Deus levanta um ministério poderoso, as forças das trevas se organizaram para tentar destruir esta obra extraordinária. A oposição veio de onde ela menos esperava, dos próprios líderes religiosos da época, que se sentiram ameaçados pelo mover sobrenatural que estava acontecendo através desta serva ungida. Pastores de denominações tradicionais começaram a espalhar rumores maldosos sobre ela, dizendo que seus milagres vinham de fontes diabólicas. Eles organizaram campanhas difamatórias, tentando convencer o povo de que aquelas manifestações sobrenaturais não eram de Deus. A perseguição religiosa se intensificou de tal forma que muitas igrejas proibiram seus membros de participar das reuniões onde ela ministrava. Houve momentos em que a pressão foi tão intensa que ela chegou a questionar se deveria continuar o ministério. Noites inteiras, ela passava chorando diante do Senhor, pedindo confirmação de que realmente estava na vontade divina. Era doloroso ver uma serva tão dedicada sendo atacada justamente por aqueles que deveriam apoiar a obra de Deus. Mas foi exatamente nestes momentos de maior tribulação que presenciei algumas das vitórias espirituais mais extraordinárias de sua vida. Certa vez, quando um grupo de líderes religiosos tentou impedir uma reunião através de intimidações e ameaças, ela se retirou para um lugar secreto e passou 3 dias em jejum e oração intensos, buscando a face de Deus. No 3º dia, o Senhor lhe deu uma visão poderosa, onde mostrou que todas aquelas perseguições eram apenas tentativas desesperadas do inimigo para impedir que sua glória se manifestasse através dela. Jesus lhe assegurou que ele estava no controle de todas as situações e que usaria até mesmo as oposições para amplificar o alcance de seu poder sobrenatural. Quando ela retornou para ministrar após aquele período de busca intensa, algo extraordinário aconteceu. A unção sobre sua vida havia se multiplicado de uma forma inexplicável. Os milagres se tornaram ainda mais poderosos, as multidões aumentaram consideravelmente, e muitos dos próprios líderes que a perseguiam começaram a reconhecer que realmente havia o dedo de Deus naquele ministério. Quero fazer um convite especial para vocês que estão nos ouvindo. Deixem seus nomes nos comentários abaixo para que possamos incluí-los em nossas orações. Assim como esta missionária enfrentou batalhas espirituais e saiu vitoriosa, queremos interceder por cada um de vocês,
para que também experimentem as vitórias que o Senhor tem preparado para suas vidas. A cada ataque sofrido, ela se fortalecia ainda mais em oração. Desenvolvia uma intimidade com Deus tão profunda que conseguia discernir as estratégias do inimigo muito antes delas se manifestarem. Suas intercessões eram tão poderosas que conseguia quebrar maldições geracionais, desfazer trabalhos de bruxaria e libertar pessoas que estavam presas em fortalezas espirituais há décadas. O que mais me impressiona ao olhar para trás e contemplar a vida desta extraordinária missionária é perceber como seu legado transcendeu sua própria geração e continua impactando vidas até os dias de hoje. Ela não apenas operava milagres, mas formava outros ministros que carregavam a mesma unção poderosa para diferentes partes do mundo. Durante os anos em que acompanhei seu ministério, vi ela levantar centenas de discípulos que foram enviados como missionários para nações distantes. Cada um deles carregava não apenas o conhecimento da palavra, mas uma impartição real do poder sobrenatural que havia sido depositado na vida desta serva escolhida pelo Altíssimo. Lembro-me de um jovem que chegou até ela completamente desencorajado, achando que nunca seria usado por Deus devido às suas limitações e fraquezas. Após passar alguns meses sendo mentoreado por esta missionária ungida, ele se tornou um dos evangelistas mais poderosos que já conheci, operando sinais, maravilhas e prodígios que abalavam cidades inteiras. O segredo estava na forma como ela transmitia, não apenas conhecimento teológico, mas verdadeira paixão pelas almas perdidas. Seus discípulos aprendiam a buscar a face de Deus com a mesma intensidade que ela demonstrava, desenvolvendo uma vida de oração e jejum que os mantinha constantemente conectados com o coração do Pai Celestial. As igrejas que foram plantadas através de seu ministério se tornaram centros de avivamento que duraram por décadas. Ainda hoje, quando visito algumas dessas congregações, posso sentir a mesma atmosfera de fé e expectativa que caracterizava as reuniões onde ela ministrava. É como se aquela unção especial tivesse impregnado os próprios lugares onde o poder de Deus se manifestou de forma extraordinária. Mas o legado mais precioso que ela deixou não foram apenas os milagres ou as igrejas plantadas. Foi a demonstração prática de que uma vida entregue completamente nas mãos de Deus pode se tornar um canal ilimitado de bênçãos para incontáveis pessoas. Ela provou que não importam nossas limitações humanas quando permitimos que o Espírito Santo opere através de nós sem restrições. Seus ensinamentos sobre fé, oração e vida consagrada continuam sendo estudados por ministros ao redor do mundo. Os princípios espirituais que ela vivenciou e ensinou se tornaram fundamentos sólidos para qualquer pessoa que deseja experimentar o sobrenatural de Deus em sua própria vida e ministério. Mesmo após sua partida para a glória, testemunhos continuam chegando de pessoas que foram curadas ao lerem sobre sua vida ou ao visitarem os lugares onde ela ministrou. É como se a fé que ela demonstrou tivesse criado uma atmosfera permanente de milagres que transcende as barreiras do tempo e do espaço. E você que está me ouvindo neste momento precisa entender uma verdade fundamental. O mesmo Deus que usou esta missionária extraordinária de forma tão poderosa é exatamente o mesmo Deus que quer operar milagres em sua vida hoje. O Senhor Jesus Cristo não mudou, seu poder não diminuiu, e sua vontade de abençoar seus filhos continua sendo a mesma de sempre. Quando olho para os dias em que estamos vivendo, vejo tantas semelhanças com a época em que esta serva ungida ministrou. Hoje também temos igrejas mornas, púlpitos sem poder, e um povo sedento por um mover genuíno do Espírito Santo que traga de volta os sinais, maravilhas e prodígios da igreja primitiva. Assim como naquela época, Deus está levantando vasos escolhidos em diferentes partes do mundo para demonstrar que seu braço não se encolheu e que ele continua sendo o mesmo Deus de milagres. Você pode ser um desses vasos. Não importa sua idade, sua formação ou suas limitações naturais. O que importa é sua disposição de se entregar completamente nas mãos do Todo-Poderoso. A mesma fé que esta missionária demonstrou
está disponível para você hoje. Os mesmos princípios espirituais que ela vivenciou podem ser aplicados em sua vida neste momento. A intimidade com Deus que ela cultivava através de oração e jejum pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que tenha fome e sede da presença divina. Vejo muitos cristãos hoje vivendo uma vida medíocre, conformados com um cristianismo superficial, sem experimentar o poder sobrenatural que Jesus prometeu aos que crescem. Mas não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para ser testemunhas do poder de Deus, para impor as mãos sobre os enfermos e vê-los sarar, para expulsar demônios e anunciar as boas novas do reino. Se esta história está tocando profundamente seu coração, se está despertando em você uma fome maior pelas coisas de Deus, então compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam impactadas pelo testemunho desta vida extraordinária. Quando compartilhamos testemunhos poderosos como este, estamos plantando sementes de fé que podem germinar e produzir frutos eternos na vida de outros. O mundo hoje precisa desesperadamente ver demonstrações reais do poder de Deus. As pessoas estão cansadas de religiosidade vazia, de promessas não cumpridas, de palavras sem substância. Elas querem ver o sobrenatural se manifestando de forma concreta, transformando situações impossíveis e trazendo esperança onde só havia desespero. Você foi chamado para ser parte desta geração que verá os maiores milagres da história da humanidade. Deus quer usar sua vida de forma extraordinária, assim como usou esta missionária que deixou um legado eterno. A pergunta que fica é: você está disposto a pagar o preço da consagração total para experimentar este nível de unção? Ao contemplar toda a jornada desta missionária extraordinária, desde o momento em que recebeu o chamado divino até ver o impacto eterno de sua obediência, uma verdade se torna cristalina. Quando uma vida se entrega completamente aos propósitos de Deus, não há limites para aquilo que o céu pode realizar através dela. Esta mulher não apenas viveu o sobrenatural, ela se tornou um portal através do qual a glória de Deus inundou a terra. Cada oração que ela fazia abria uma fenda nos céus. Cada imposição de mãos liberava ondas de poder divino. Cada palavra proclamada carregava a autoridade dos tribunais celestiais. O que mais me marca ao relembrar sua vida é perceber como ela nunca se acostumou com os milagres. Mesmo após presenciar milhares de curas e libertações, ela continuava se maravilhando com cada manifestação do poder de Deus, mantendo sempre aquela fome insaciável por mais da presença divina em sua vida. Ela entendeu um segredo que poucos compreendem. Os milagres não acontecem por causa de nossa capacidade, mas por causa de nossa disponibilidade. Não é nossa força que move a mão de Deus, mas nossa fraqueza reconhecida que abre espaço para sua força se manifestar de forma extraordinária. Quando vejo o estado da igreja hoje, meu coração clama por mais pessoas como esta missionária ungida. Pessoas que não se contentem com sermões bonitos, mas que busquem desesperadamente a manifestação real do poder de Deus. Pessoas dispostas a pagar qualquer preço para ver os céus se abrirem e a glória divina descer sobre suas congregações. A vida desta serva extraordinária nos ensina que não existe meio termo no reino de Deus. Ou vivemos na plenitude do que Ele tem para nós, experimentando sinais, maravilhas e prodígios, ou nos conformamos com uma religiosidade vazia que não transforma nem salva ninguém. O legado que ela deixou é um desafio permanente para cada um de nós. Estamos dispostos a abandonar nossa zona de conforto espiritual para mergulhar nas profundezas de Deus? Temos coragem de buscar uma unção que nos fará diferentes de tudo aquilo que o mundo considera normal. Como William Branham, posso testemunhar que existe um nível de relacionamento com Deus onde o impossível se torna rotina, onde milagres são a regra e não a exceção, onde a presença divina é tão real que transforma completamente a atmosfera ao nosso redor. Esta missionária viveu neste nível, e sua vida continua ecoando através dos séculos, inspirando cada nova geração a buscar o mesmo padrão de excelência espiritual.